E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre estratégia de lance do Google Ads. Se você não sabe o momento que você deve utilizar cada estratégia, eu vou estar mostrando para você nesse vídeo quando você deve utilizar cada estratégia de lance para você ter melhores resultados aí com sua campanha. Mas antes de partir para o conteúdo, eu peço para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, peço para você, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para que sempre que eu trouxer um vídeo novo, você será notificado, beleza? E sem enrolação, bora pro conteúdo. Então eu preparei aqui uma apresentação para mim mostrar para você, explicar para você como que funciona as estratégias de lance e em qual momento você deve utilizar cada estratégia, beleza? O Google tem diversas estratégias de lance, mas eu utilizo apenas 4 estratégias de lance em todas as minhas operações, beleza? Então vamos começar aqui, tá? Introdução às estratégias de lance. O que é estratégia de lance? A estratégia de lance é o comando que você dá ao Google para definir como ele deve otimizar e cobrar pelos seus anúncios. Pode se focar em cliques ou conversões, dependendo do objetivo da sua campanha. Então, praticamente eu utilizo duas formas de estratégia de lance, tá? Aquelas que são focadas em cliques e aquelas que são focadas em conversões, tá? E tem um momento certo para você utilizar cada uma delas e eu vou estar aqui explicando para você. E os tipos de estratégia de lance não existe melhor ou pior. O importante é entender qual momento exige cada tipo de estratégia. As 4 principais estratégias são maximizar cliques, CPC manual, maximizar conversões e CPA desejado. Essas são as principais para mim, porque são essas que eu mais utilizo. E tem as fases que eu utilizo também para mim utilizar cada estratégia de lance, tá? Então tem a fase 1, que eu utilizo um certo tipo de estratégia de lance, a fase 2 e a fase 3, tá? Então são os momentos ideais para cada estratégia. Fase 1, fase 2, fase 3. E eu vou estar mostrando aqui para você qual estratégia que eu utilizo em cada fase, beleza? Então, na fase 1, eu utilizo o maximizar cliques, ideal para campanhas novas, onde não há dados suficientes para otimizar por conversão. Foca em obter o máximo de cliques possível, com o Google buscando pessoas que costumam clicar em anúncios. Por que usar? O Google precisa de dados para otimizar os anúncios. Usando o maximizar cliques, o robô coleta dados comportamentais dos usuários que clicam, criando padrões para otimizações futuras, tá? Então eu inicio às vezes alguma das minhas campanhas com maximizar cliques. Por quê? Porque o Google ainda não tem nenhum dado para utilizar nas campanhas para ele me trazer um clique mais qualificado. Então eu utilizo o maximizar cliques para atrair um maior volume de cliques e no meio desses cliques, no meio dessas pessoas que o Google vai estar mostrando o meu anúncio, vão ter algumas pessoas que vão estar efetuando uma compra. E a partir daí, o Google vai começar a pegar o padrão dessas pessoas que clicam e compram, entendeu? E dessa forma, eu vou avançando nas etapas, nas estratégias de lance da minha campanha. Então, na primeira fase, eu utilizo o maximizar cliques e também, tá, uma outra opção é você utilizar o CPC manual, tá? E o que é o CPC manual? No CPC manual, o anunciante tem controle total sobre os lances de cada palavra-chave, podendo ajustar os valores ao longo do dia por diferentes termos. Quando usar, é uma alternativa avançada para quem quer um controle mais detalhado. No entanto, recomenda-se começar com o maximizar cliques por ser mais prático para campanhas iniciais, tá? Então, o CPC manual é uma alternativa que você tem. Se você é uma pessoa mais conservadora, então você pode começar a sua campanha com o CPC manual. Qual a diferença? No maximizar cliques, você vai configurar o CPC da sua campanha e esse valor que você limitar, ele vai servir para todas as suas palavras-chave ali da sua campanha, tá? Então ele é até mais prático. E o Google vai estar utilizando a inteligência da ferramenta para ele poder ali dando os lances, ok? Porém, no CPC manual você consegue dar um lance individual para cada palavra-chave. Então, se você é mais conservador, você pode dar um lance mais alto numa palavra-chave mais específica e o lance mais baixo numa outra palavra-chave específica, ok? E depois que a nossa campanha, estando em CPC manual ou maximizar cliques, teve algumas conversões, então a gente consegue passar para a segunda fase, que é quando a gente coloca em maximizar conversões. Quando mudar para maximizar conversões?
Após atingir um número mínimo de 30 conversões, é possível mudar para maximizar conversões. Aqui o foco é trazer o máximo de conversões usando a inteligência artificial do Google baseado nos dados coletados, tá? Então é aquela coisa que eu te falei. Antes, no Maximizar Cliques ou no CPC Manual, o Google não tinha nenhum dado. Então a gente estava trazendo o maior número de cliques para a gente ter vendas e a partir dali o Google ir coletando dados para a gente poder avançar para a segunda fase nas estratégias de lance. Então, quando a sua campanha atingir ali pelo menos no mínimo 30 conversões, você já pode mudar a estratégia de lance da sua campanha para maximizar conversões. Tá? E como funciona? O robô vai buscar padrões em quem já converteu, mostrando seus anúncios para pessoas com perfis comportamentais similares, certo? Então, quando você alterar a sua estratégia de lance de CPC manual ou maximizar cliques para maximizar conversões, então o Google ele não vai mais focar em cliques. Ele vai buscar padrões de pessoas que têm o mesmo comportamento das pessoas que já compraram, que já realizaram ação de compra ali dentro da sua campanha, tá? Então, como o objetivo agora é maximizar conversões, o Google ele vai fazer o máximo para te trazer o maior número de conversões com o orçamento que você vai estar investindo ali. E depois que você alterou a sua campanha de maximizar cliques, o CPC manual, para maximizar conversões e você obter mais dados e você obter mais vendas, mais conversões ali dentro da sua campanha, você já pode avançar para a terceira fase na estratégia de lance, que é o CPA desejado. Isso aqui você já está ali na terceira fase, aonde que você vai ficar mais tranquilo em relação à sua campanha. Porque o que é o CPA desejado? O CPA desejado é quando você define o quanto está disposto a pagar por cada venda. Por exemplo, é você dando um comando para o Google dizendo assim: Google, quero gastar até R$50 por venda, que seria o quê? R$50 por conversão. Você está dizendo para o Google que você quer que ele te traga uma conversão a cada R$50 gasto. E como que você chegou nesse número que você quer gastar R$50 por cada conversão? Lembra que nós iniciamos ali primeiro com maximizar cliques, o Google trouxe ali um número de conversão para gente e cada venda que você fazia, você gastava um valor X para obter aquela venda, tá? Então vamos dizer que se no início você estava gastando R$100, R$80 por venda no maximizar cliques, o objetivo é ir diminuindo esse custo por conversão. Quando você avança para o maximizar conversões, então você quer que o Google te traga o maior número de conversões. E nessa hora o objetivo é com que o custo por conversão venha a diminuir, para que depois você entre no CPA desejado. Porque nesse momento que a sua campanha estiver ali com maximizar conversões, ele te trouxer um grande volume de conversões e com um custo por venda baixo, depois você consegue alterar ali para o CPA desejado e definir esse custo por conversão. Então, por exemplo, quando você estava no maximizar conversões e o Google estava trazendo para você ali uma venda a cada R$40, quando você avançar para o CPA desejado, você pode definir ali para o Google que você quer que ele te traga uma venda a cada R$50 ou até mesmo 40, porque o Google já estava te trazendo esse resultado antes. Agora você está dando um comando para o Google que você quer que ele realize uma venda, que você quer que ele te traga uma conversão a cada 40 ou R$50 gasto, tá? Então o Google ele vai fazer o máximo para te entregar uma venda, para te entregar uma conversão nesse custo que você definiu, ok? Então, quando usar, recomendado após ter pelo menos 50 conversões. Por quê? Porque quanto mais dados você tiver, melhor vai ser para o Google poder identificar quando uma pessoa já está no momento de compra para efetuar essa conversão, entendeu? Então, quanto mais dados ele tiver, melhor vai ser, certo? Então, recomendado após ter pelo menos 50 conversões, pois o Google já terá dados suficiente para otimizar com mais precisão. Como funciona? O Google ajusta os lances automaticamente para garantir que, em média, você gaste o valor desejado por conversão. É uma estratégia mais avançada e eficiente, ideal para campanhas maduras. Então, essas são as fases, das campanhas, que é mais ou menos um funil de estratégia de lance, tá? Que o caminho das estratégias que eu utilizo é: fase 1, iniciar com maximizar cliques ou CPC manual, tá? Na fase 2,
você pode mudar a sua campanha para maximizar conversões após ter pelo menos 30 conversões, entendeu? E depois você pode avançar para a fase 3, avançando para o CPA desejado após ter dado o suficiente, pelo menos 50 conversões ou mais, entendeu? Quanto mais conversões você tiver na hora que você avançar para o CPA desejado, melhor. Então, recapitulando aqui para vocês mais uma vez, então eu sempre começo minhas campanhas com maximizar cliques ou CPC manual, tá? Que é a fase 1. Na fase 2, quando a minha campanha já estiver com 30 ou mais conversões, eu altero para maximizar conversões, porque o objetivo é que o Google me traga mais conversões e diminua também ali o custo por conversão. E quando eu tiver ali de 50 para mais conversões, eu altero para CPA desejado, com custo por conversão legal, que vai estar confortável para me deixar a campanha rodando no automático. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado, tá? Que você não tenha mais dúvidas na hora de você criar sua campanha e saber qual estratégia de lance usar e em qual momento você pode alterar ali as estratégias de lance. Beleza? Para você que ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir para você mais uma vez, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para que sempre que eu trouxer um vídeo novo, você seja notificado. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito e têm me ajudado aqui no meu canal, fazendo ele crescer, e cada vez que mais pessoas se inscrevem no meu canal, isso me motiva a trazer conteúdo de valor para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu fico por aqui, até mais, fui!